História longa, complexa e fascinante, a do modo como a Universidade de Coimbra se sediou e se instalou fisicamente nos espaços da cidade que a acolheu. História de conquistas e de cedências, de trocas e de doações, de altas e de baixas, de convergências e de contradições, de intenções luminosas e de outras obscuras, de decisões muito inteligentes e de outras menos. Dessa história há, porém, três eixos fundamentais que importa pôr em evidência. Em primeiro lugar, a sua circunstância urbana. Instalando os seus serviços, a Universidade também foi, de certa maneira, instalando a cidade, não de um modo exclusivo, mas com uma intensidade e uma escala claramente determinantes. Em Coimbra, a Universidade foi, sem dúvida, a instituição que mais contribuiu para a dinâmica das diversas transformações urbanas processadas ao longo da história. Em segundo lugar, a sua circunstância cultural, o liame que associa o binómio cidade-universidade à universalidade da língua e da cultura portuguesas. A história das instalações universitárias coincidiu, durante a maior parte do tempo, com a condição de inequívoca preponderância que a Universidade de Coimbra possuía no contexto cultural do país, desde os momentos fundacionais, o Mosteiro de Santa Cruz, até à contemporaneidade. E é essa condição que, por si só, transporta o espaço físico do território urbano para um estatuto de legado muito mais vasto, ou seja, deixa de ter só o significado restrito daqueles que o usam hoje e passa a ter a representatividade mais vasta da cultura portuguesa na sua dimensão global. Em terceiro lugar e por último, um eixo que articula todo o sistema de relações entre centro e periferia, quer no plano material, quer no plano imaterial. No plano material, há a considerar, entre outras coisas, a centralidade das instalações universitárias no contexto da cidade face às extensões periféricas da contemporaneidade, os polos. No plano imaterial, há a considerar, por exemplo, os confrontos entre a proximidade dos poderes, central, local e académico, e a contestação do status, a geração permanente de contrapoderes ou mesmo as dinâmicas vivenciais dos estudantes, a sua cultura, os seus rituais. O próximo número do Jornal Universitário de Coimbra, enfim, um espaço de diálogo a todos os sócios. Considerados não como circunstâncias fechadas, mas antes como focos caracteriais em constante interação, consigo próprios e com o exterior, estes três eixos encerram um imenso potencial a explorar, quer no âmbito cultural, quer no âmbito estratégico, quer mesmo, por que não, no turístico. E é aqui neste ponto preciso que entra a condição contemporânea. Depois da década de 40, a cidade refugia-se no âmago de um profundo traumatismo provocado pela demolição dos seus espaços centrais. A Universidade é tida como a principal culpada por essa circunstância catastrófica. Choram-se as memórias da vida urbana perdidas para sempre. Jorram torrentes de lamúrias sobre as ruínas que escaparam à devastação, as quais, de resto, são raras, fragmentárias e ilegíveis. O Colégio de Jesus, o Colégio de São Jerónimo, o Colégio das Artes, o Laboratório Químico Pombalino, o Aqueduto de São Sebastião, um arco ultrapassado junto ao Museu Machado de Castro,
Ruínas, ou quase ruínas, que permaneceram mudas com o seu quê de absurdo durante cerca de meio século, erguendo-se como ditirambos funestos, votados à sua própria decadência. Uma imensa e arrebatada ironia, se pensarmos nas origens e nos modelos do projeto da Alta, de intenções tão antagónicas, procurando desesperadamente razões fortes de composição, ora na simetria, ora nas axialidades, ora na escala e na monumentalidade, tão voluntariosos na sua luta contra o decadentismo. Durante os anos 80, cerca de 4 décadas depois da intervenção do Estado Novo, perante as novas necessidades de expansão da Universidade, as opções foram bem outras. A Faculdade de Economia, os hospitais da Universidade e o Polo das Tecnologias, o Polo 2, vão instalar-se na periferia próxima, gerando novas centralidades terciárias e, no caso do Polo 2, afirmando com determinação os esteios da estruturação urbana futura. O Polo 3, ou Polo das Ciências da Saúde, é o prolongamento orgânico das dinâmicas geradas por um dos mais importantes complexos hospitalares do país, os hospitais da Universidade de Coimbra. A Alta, agora chamada Polo 1, iniciava um processo de esvaziamento dos espaços e da sua gestão programática que, embora libertasse algumas áreas até então aflitivamente compactas, virá, em contrapartida, agravar a sua condição de déficit vivencial, de monofuncionalidade e até de abandono. Mais do que lamuriar o passado, é urgente agora repensar o futuro. É necessário conquistar a confiança das pessoas que usam e visitam os espaços. A candidatura a património mundial é um passo decisivo num processo de aquisição da autoestima necessária à prossecução de um trabalho imenso, em qualidade e em quantidade, que ainda mal começou: a requalificação dos espaços universitários da Alta. É necessário racionalizar os programas em função de uma reposição identitária dos espaços, quer consigo próprios, quer com o significado genérico da instituição. É necessário articular todas estas intenções com os fatores exógenos, com propostas de uso da cidade exteriores à universidade. É necessário, por fim, proceder a uma revalorização do espaço público e dos edifícios, perspectivando a realidade contemporânea, sem dúvida, mas tendo como alvo a manutenção da legibilidade dos diversos traços caracteriais do seu passado, incluindo os do Estado Novo. Arriscaria mesmo, sobretudo, os do Estado Novo, porque se trata provavelmente dos que convergem para um registro mais forte, ou, pelo menos, aqueles que, pela extensão, veiculam a legibilidade de todos os outros, dos da época romana aos do Iluminismo.
É necessário alargar estas motivações de requalificação a todo o espaço urbano, com a Rua da Sofia, por excelência e propriedade, no primeiro plano, para regressar à sua razão primordial, à sua função universitária, o chamado Polo Zero? Talvez, mas não só. Acima de tudo, para que esta magnífica estrutura urbana do século XVI possa, num futuro que se deseja bem próximo, vir a materializar o velho ideal de relacionamento e harmonia entre a academia e a comunidade urbana mais vasta que a contém. Isto, uma vez que, do ponto de vista histórico, ninguém lhe poderá negar esse estatuto. O que a Universidade está a candidatar a património mundial, mais do que o seu estatuto secular, mais do que a preponderância do seu papel no contexto da cultura portuguesa, mais do que os espaços públicos e os edifícios que são o rosto petrificado desse estatuto, é esta ambição de um futuro que torne límpidos e legíveis todos esses traços. É o nosso pudor coletivo pelo abandono a que estão atualmente votados, é a urgente necessidade de inverter o processo de decadência acelerada que estão a sofrer. É, enfim, esta vontade de conferir aos espaços de uso da contemporaneidade condições condignas com as das grandes épocas do passado. O êxito de uma tal candidatura só está dependente de todos os que usam e vivem a cidade, universitários e não universitários. Se tivermos em conta uma visão panorâmica sobre a totalidade do percurso a trilhar, estamos no momento preciso em que, irreversivelmente impelidos em direção ao futuro, assentamos os pés no presente e soltamos um esgar brilhante e atento sobre o encadeado de construções do passado.